Olá! Bem-vindos! Boa sexta-feira, tarde de sexta-feira para você. Boa tarde para você que acompanha a gente, que bom ter sua companhia. E hoje a gente está aqui para conversar sobre assuntos que vão da sua idade até a idade que você tinha. É isso, minha gente. Vamos falar de introdução alimentar nessa sexta-feira especial. Claro, porque amanhã é sábado, mas também amanhã é o dia todo especial. Anjos em Ação, aguarde que a gente vai falar um pouco mais sobre isso por aqui, tá bom? Josemar Amai. Agora, falando sobre a alimentação. Já adianto que é amanhã às 8 da noite, tá? Boa. Vai que você Seus sai daí e depois preferidos. esquece. Os apresentadores preferidos. Estaremos lá, meus amores. Hoje nós vamos falar sobre introdução alimentar. As mamães, os papais, quem tem bebê em casa ou quem tem um bebê para chegar, a hora de fazer a introdução alimentar, que sai da amamentação para esse momento de a criança conhecer novos alimentos. Será que é fácil, difícil? Será que ainda está valendo o tempo do aviãozinho? Eu fiz muito aviãozinho. É, né? E a papinha, né? Geralmente amassava tudo, dava amassadinho na boca da criança. Dá amassadinho ainda ou não? Será que agora deixa ela pegar, ela ir comendo, se sujar? Ouvi dizer que teve umas coisas que mudaram. Mudaram, né? O que mudou, será? Sei lá, hoje é aquele dia que a gente vai dizer assim, eu fiz e nem morri. Mas é vivendo e aprendendo, minha gente. A Camila Calazans está por aqui, que é nutricionista especializada em nutrição infantil, e ela vai colocar tudo, tintim por tintim, no prato como tem que ser. Ou na mamadeira, não sei. Será que ainda vale mamadeira? Hoje é dia de se arrepender, falar desculpa, de voltar para casa e pedir desculpa para os filhos e ligar com raiva da mãe. É, né? É verdade. Vamos falar sobre isso, vai ter sua interação por aqui também, você participando, contando aí das suas experiências, né? Como foi o seu método de trazer ali a introdução alimentar para os filhos. A gente vai ter também, pastor Aleixo. A Thalita. Tá ali, ó. Ela. Ali, ó. Contando a história dela, que é a mãe do Matheus. 2 aninhos o Matheus, né? 2 anos e meio, Matheus, e passou por isso recentemente, né? Depois você conta, explica pra gente. Aí só quero dizer que bom que a criança cresce. Verdade. Que delícia. É tão fofinho, graças a Deus que cresce. Graças a Deus que cresce. As preocupações vão mudando de fase, né? A gente vai aprendendo, Mas a gente chega um vai... homem que despreocupa. Não é possível que a gente não despreocupa nunca de filhos. Eu tô despreocupada. Minha filha que se vire. É isso que eu Tá tô dizendo. casada, Que bom adulta. que cresce. Que bom que cresce, bom que ué. cresce. Tão Por isso que a gente fofinho, tem que criar direito. Nossa, verdade. a meta é pegar a criança no colo e devolver. Que delícia. Belezinha. Tem Josemar Amai com mais info ainda no programa de hoje, trazendo informações sobre o Anjos em Ação, que acontece neste sábado às 8 da noite. Tem tudo isso e muito mais aqui no seu Entre Família, que só está começando. Simbora, Entre Família, fechando aqui a primeira semana de dezembro, hein? Ai, coisa boa. Tá passando rapidinho já o mês de dezembro, você acha ou não? Tá demorando? Porque não chegou as férias ainda, porque quando chega as férias, vai, né? Até na produção a gente estava comentando isso. Quando as férias chegam, eu fico com saudade do trabalho. Aí quando eu volto pro trabalho, fico com saudade das férias. É aquele misto de alegrias. É sério. Né? Eu tenho que fazer um processo de desmame. Dezembro tem que passar rápido, porque depois do outubro rosa e do novembro azul e do dezembro dourado, vem o janeiro vermelho, né? E ele é longo. E o fevereiro roxo, né? Passando vermelho. Sim, a gente tem em novembro uma Black Friday e fevereiro é o Black February. Mas por isso que é só manter o janeiro como se não fosse janeiro, gente. É só não gastar no Natal, no Ano Novo, o que não pode pagar. Mas é que, querendo ou não, a viagem, por exemplo, férias. Você vai sair de viagem, férias, você vai gastar um pouco mais. Mas você não planejou? Não, planejou. Estou dizendo assim, dos gastos que são a mais, né? São a mais e tal. Aí volta, tem documento do carro, tem escola dos filhos, tem material, tem não sei o quê. Você já passou dessa fase material? Eu e o pastor Aleixo ainda estamos nessa. Nosso meu janeiro ainda é cumprido. Todas as ainda razões. É cumprido, né? Tamo junto. Josemar Amai chegou com mais info. Vem pra cá, Josi. Meu janeiro é tranquilo, gente. Boa tarde pra vocês, Parabéns. boa tarde pra você aí de casa, porque eu vou pra casa dos meus pais, então eu não preciso pagar nada. Olha isso. Aí eu aproveito, assim, quando tá muito tempo na casa dos meus pais, eu falo, vou visitar meus tios. Aí eu vou lá na casa dos meus tios, passei um pouquinho. Quando já estão enjoando de mim, eu falo, vou na minha avó. Aí já visito
visita minha avó, no final voltamos o cartão de crédito zeradinho, sem nada para pagar. Olha, isso E é interior, hein? então não cai no Pois é, tem que golpe usar de de ir num estratégia. restaurante, alguma coisa do tipo. Mas aí ela... Agora, gastar o que não tem, aí claro que janeiro, fevereiro vai ser roxo, vai ser preto, vai ser azul. A estratégia dela é vai ser- boa. vai ver estrelinhas. Mas para quem tá recebendo, tem um gasto a mais, né? Janeiro cumprido é o pai dela. É, pro pai dela, O pai pra dela, avó o janeiro dela, pro tio dela. demora muito até ela ir embora. O meu pai, ele deixa pra colher milho em janeiro. Ele fala, Quando você Samara, tá tá lá. vindo? Então vamos fazer uma Olha troca. aí, ó. Já que você come, você colhe o milho Olha aí. também. Então, Pronto. A colheita é Planejamento, com ela. planejamento. planejamento, dá tratorzinho, tudo aí. certo. Ele economiza ali na hora de se virar no serviço. Boa, Mas, gente, hoje o nosso momento mais info, antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta. Já anotou aí a data e o horário do Anjos em Ação? Ainda não. Então, para o que você está fazendo e presta atenção no que eu vou te contar. Mas antes, roda a vinheta. A gente sabe que dezembro é um mês diferente. Férias, confraternização, encontro com parentes e amigos. E aqui na Novo Tempo ele é ainda mais especial e memorável. Isso porque é o mês do programa Anjos em Ação. Isso mesmo! Amanhã, dia 6, às 8 horas da noite, vai ao ar ao vivo Anjos em Ação. Uma celebração com música, testemunhos, encenações e momentos preparados para fortalecer a fé e exaltar a generosidade de Deus. E antes da transmissão, das 7 horas às 8 horas da noite, tem um esquenta apresentado pelo Wagner Cantore com bastidores, visitas aos camarins e muita expectativa para essa programação. O tema deste ano é Canaã, a Terra Prometida. Uma jornada que nos chama a lembrar da esperança que nos guia rumo à nossa Canaã celestial. Confere comigo mais detalhes aqui na tela. Anjos em Ação é mais que um programa. É um momento especial de gratidão, louvor e esperança. Neste ano, vamos reviver a história de Moisés, o libertador que guiou o povo de Deus rumo a Canaã, a Terra Prometida. E descobrir como essa antiga jornada ainda fala aos nossos corações, apontando para a libertação final que todos esperamos. Você vai conhecer testemunhos emocionantes, vidas transformadas, conquistas e também os novos projetos e sonhos que estão nascendo para 2026. Tudo isso em uma grande celebração com seus apresentadores favoritos e muita música boa com Novo Tom, Luiz Cláudio, Arautos do Rei, Communion e muito mais. Anjos em Ação 2025, Canaã, a Terra Prometida. Dia 6 de dezembro, às 8 da noite, na TV Novo Tempo. Um programa, uma missão, um povo a caminho da promessa. Maravilha! Olha, no ano passado eu me emocionei demais e tudo indica que este ano não será diferente. Então já separa o lencinho aí, porque cada detalhe foi pensado com carinho para acolher quem tem passado por desafios, perdas ou simplesmente precisa lembrar de que Deus continua guiando os seus filhos com amor. Então marcou aí na sua agenda? Amanhã, dia 6, às 7 horas, tem o Esquenta e às 8 horas o Anjos em Ação. Chama os vizinhos, os amigos, a família, se reúnam para acompanhar essa programação imperdível, combinado? Agora eu preciso falar. Apresentadores favoritos. Falei, não posso deixar de comentar lá sobre vem isso. ela. Não, todos Lá vem plenos. Que isso, que chique vocês. Participação confirmadíssima amanhã, hein? Você viu? Eu gostaria Favoritos. de dizer que o editor de vídeo precisa que o Abinal faça uma visitinha pra ele lá, É, pede cara, ele desculpa precisa pra ser meu ele, amigo, viu? falou apresentador favorito e não colocou E não me você. colocou Você lá, vai participar, cara. Eu amigo? vou, Eu não eu vou acredito. participar, mas não apareci lá. Ah, mas tantos outros Ó, não Tô apareceram. brincando, era só pra pegar no pé Ele, mesmo. não, ele sentiu. Ele sentiu, ele Senti. comentou na Mas eu produção. sentiria também, Binal. Eu Senti não, sentiria mano. também. eu Não, sentiria. Abinal, se você sentiu, Eu você tava vai representado sentir pela até esperança. sexta-feira, porque eu vou falar todo dia. Não, eu tava representado pela esperança lá. Apareceu ela bem grandona. Foi, esperança. Esperança. Atrás da esperança sempre tem um Abinal triste. Se você quer ver o Abinal para além do Tá VT, feliz. se você quiser assistir o Abinal para além do VT,
às 8 horas. Tamo junto por lá, hein? Então, confirmando, amanhã às 8 da noite, bem lembrado, a Abinal Júnior está lá também. Eu, Darleide Alves, pastor Robson Aleixo e tantos outros colegas apresentadores aqui da sua telinha da Novo Tempo já estão conhecidos. A programação também estará acontecendo em parceria com a Rádio Novo Tempo. Toda a rede estará em sintonia com a gente, contando as histórias, fazendo entrevistas. Vai ser muito interessante. Tudo aqui interconectado para fazer um Anjo da Esperança bem especial. Anjos em Ação. Verdade. Josimar também vai estar envolvida por lá, né, Jô? Vai ser na produção falando, vamos, Abinal, vamos pra ontem. Vamos atravessar o Mar Vermelho, vamos atravessar o Mar Vermelho. É legal que envolve a Novo Tempo inteira, né? Um projeto como esse. E porque todo mundo faz parte, né, dos resultados que são alcançados, desde os amigos que recebem lá na portaria, pessoal que deixa a jardinagem linda, tudo muito limpinho, tudo muito organizado, pessoal de produção, edição, enfim, todos, né, fazem parte do Anjo da Esperança. Inclusive você que está do outro lado aí, que é Anjo da Esperança, você faz parte de tudo isso. Abinal, Darleide, pastor Aleixo, eu não sou Anjo da Esperança ainda, mas quero fazer parte. Como é que faz? 5 minutos você já é anjo. 5 minutos? É só fazer um pix agora. Pronto. Já vira um anjo. Você pode se tornar um anjo assim, ó. É verdade. Aí a nossa chave uma hora Pix. para outra. anjos@novotempo.com é a nossa chave Pix, viu? E participe desse momento de celebração. Lembrando que são os Anjos da Esperança que mantêm financeiramente a Rede Novo Tempo de Comunicação. É Deus, né? Usando esses instrumentos, pessoas que se deixaram ser usadas por Deus. Obrigado por tudo. E a programação, assim, é imperdível, né? O ano passado eu também estava nos bastidores, eu recebendo ali os convidados e chorando. Porque estava lindo demais, emocionante. Este ano não vai ser diferente, vai ser lindo. Já vou separar o lencinho para colocar no bolso ali, porque, gente, eu choro, confesso para vocês. Eu acabo me emocionando, porque é um trabalho feito com muito carinho e quem acompanha sente isso de casa. Muito bom. Não dá para perder. Verdade. Obrigada, Josemara Mai. Eu que agradeço, gente, por esse momentinho. Um beijão pra vocês aí de casa, hein? Ó, amanhã, não se esqueça, hein? 8 horas da noite. E um beijão pra vocês também. Tchau, tchau. Valeu, Jô. Até amanhã, hein? Se Deus quiser. Perguntinha do dia para você interagir, participar com a gente por aqui no nosso Entre Família. Como o processo de introdução alimentar dos seus filhos aconteceu, né? Como foi esse processo? Como você fez? Desde cedo já dava aquele pirãozinho para a criança, né? Aquele mingau e tal. Ou já dava inteiros mesmo, pedaços, né? Para ir comendo, colocando na boca. Não, tinha medo de engasgar e tal, aquela coisa toda, não sei. Conta pra gente aí, né? Como foi ou como está sendo. Também a gente está passando por essa experiência e é importante que aqui você também tire suas dúvidas, porque a gente vai falar exatamente disso. Uma das dúvidas é que período. Porque uma pesquisa hoje fala de uma coisa que é convencional, mas em outros momentos já falaram de outros tempos, outras formas. A discussão sobre leite materno, por exemplo, é uma discussão que ela é fluida. E a gente precisa se localizar nisso tudo. Hoje é um bom momento para a gente conversar. Vou convidar então a Camila Calazans, que é nutricionista especializada em nutrição infantil. Vem pra cá, Camila, pra gente conversar. Ela estava ali de papo nos bastidores com a Thalita, que é a mãe que vem contar da sua experiência com seu filhinho Matheus, de 2 anos e meio. Mas agora é hora do papo com a gente. Fique à vontade. Bem-vinda, Camila. Boa tarde. Obrigada. Introdução alimentar carrega uma complexidade ou depende? Há crianças que sim, outras mais ok. O que depende dos pais? O que é essa introdução alimentar em si? Estava falando agora ali com a Thalita que realmente tem pais que passam por grandes dificuldades. Todos vão passar? Não. Na realidade, é porque a gente coloca muita expectativa na introdução alimentar. E o nome já fala, é introdução alimentar. É o quê? A criança vai conhecer um novo alimento. Até os 6 meses, ela só conhecia, independente de que seja leite ou fórmula, né? Mas vamos falar mais o que é mais comum, que é o aleitamento materno, que é mais aconselhado tanto pelo Ministério da Saúde quanto a Sociedade de Pediatria, né? Então, até os 6 meses, a criança ela teve acesso ao quê? A uma cor, um sabor e uma textura, o leite. Aí, com 6 meses, a gente vai começar a dar várias cores, várias texturas e vários sabores. Aí, a gente quer que a criança sente e mata um pratão. E quando ela não faz isso, pronto, meu bebê não come. Ele não come, e agora?
Não, mas ele só está conhecendo. Ele vai primeiro interagir com esse alimento, criar confiança nesse alimento, para depois ele começar a criar uma relação, para depois ele se alimentar. Isso tem um prazo aí, até um ano. Até um ano, o aleitamento materno ainda é o principal alimento. E qual é o princípio fundamental para a gente começar essa introdução? Começa como e por quê? Aos 6 meses, tá? Inclusive eu recebo muitos pacientes em consultório que eu tenho que ficar conversando com a mãe, porque algumas mães só têm 4 meses de licença maternidade. Aí quer introduzir com 4 meses os alimentos. E não é só assim, não é porque eu vou trabalhar, eu preciso introduzir a alimentação no meu filho. Na realidade, ele precisa demonstrar sinais de prontidão. Tem criança que eu introduzo alimento antes dos 6 meses? Não. Tem criança que eu introduzo depois? Tem. Porque às vezes com 6 meses, às vezes é uma criança prematura ou não tem sustentação de pescoço. Faz um reflexo que a gente chama de protusão da língua, que é colocar a língua assim para fora, ó. Então, tudo isso a gente olha. Ele tem sustentação de corpo, eu vou colocar ele numa cadeirinha. Como que eu coloco uma criança de 4 meses na cadeirinha e ela tomba para o lado? Olha o risco que me dá de engasgo nessa criança. Então, a introdução alimentar deve ser feita aos 6 meses e a criança tem que ter sinais de prontidão. Tem que ser avaliado esses sinais de prontidão, se ela está pronta para receber esse alimento. De 10 anos, 20 anos, vamos colocar aí, 10, 20 anos para cá, o que mudou nessa forma de introdução alimentar? Porque tem alguns métodos, né? Antigamente era isso, era papinha, amassava ali, dava para a criança, ia com papinha até, sei lá quantos meses ou anos de idade, né? Fiquem tranquilos, viu, que o aviãozinho ainda funciona. Mas o que mudou? Antigamente era tudo muito amassado, às vezes peneirado e muitas vezes até liquidificado. Hoje, nós entendemos que a criança ela precisa ter mais acesso a texturas, a pegar o alimento, até a autonomia de levar o alimento na boca. E por que isso? Porque quando a gente amassa o alimento, a gente mantém aquele padrão do aleitamento materno, uma cor, um sabor, uma textura. A gente bateu tudo junto, liquidificou tudo junto. Agora, quando a gente oferece em texturas diferentes, tem o problema amassar? Não tem o problema, desde que o amassar mantenha as texturas, tá? E o BLW, que é a alimentação guiada, onde a criança, ela mesma pega os pedaços do alimento. Acho que vai mostrar aqui na prática os cortes dos alimentos. Isso dá autonomia para a criança e estudos mostram, olha que legal, que quando a criança tem essa autonomia, isso ajuda até a evitar obesidade e compulsão alimentar, porque ela mesma leva o alimento e ela entende quando ela saciou. Está tudo bem, estou saciada, já levei, não quero mais, tá ali. Não o aviãozinho não tem problema, tem problema o aviãozinho contínuo, a criança está fechando a boca e a gente... O problema não é o avião, o problema é o aeroporto. Está mantendo ali, né? Então, quando a criança... Perdão, pode falar, pastor. Não, eu ia dizer que dá vontade de fazer mais 25 perguntas, mas elas são na prática. Se você está igual eu, pensando assim, como que eu diferencio a textura? Aguenta aí que a gente vai lá. Olha só, e uma alimentação que você vai crescendo aí e às vezes a gente acaba até esquecendo, né? Eu preciso consumir mais alimentos nutritivos e tal, porque o paladar vai mudando. Por quê? Porque a gente vai experimentando coisas novas ao nosso redor e tudo bem experimentar coisas novas, desde que essas coisas novas sejam coisas que você talvez colha ou talvez descasque e não desembrulhe tanto, né? Porque a gente vê tanto à nossa volta aí produtos que são desembalados e tal, cheio de corantes, cheio de, sei lá, tantas outras coisas processadas aí, que a gente vai perdendo o sabor, o gosto por aquilo que realmente foi o que Deus indicou para todos nós. E aqui, voltando a isso que Deus quer para a nossa vida, a Máquina Humana é a revista que vai trazer para você esses ensinamentos da Bíblia de como manter a nossa saúde em dia, como cuidar do nosso corpo, essa máquina que é o nosso corpo, desde o comecinho de tudo, desde os primeiros anos de vida. Você vai entender qual é a alimentação adequada, tá bom? E entender também quais são as doenças que vêm
acarretando aí na nossa vida de inflamações, hipertensão, diabetes e tal, devido a uma alimentação errada. E como a gente corrigir isso? Será que dá tempo de corrigir? Não dá? Enfim. Peça esse material agora mesmo, a gente envia gratuitamente para você. É só entrar em contato com a gente pelo telefone que já aparece aí na sua tela, tá? É o 0, operadora que você usa para ligar para outras cidades ou estados, 12 21 27 31 21. Marcou? 0, operadora, 12 21 27 31 21 e peça a sua revista A Máquina Humana. Mas tem uma pergunta que já dá para fazer antes da prática. Como que eu posso saber as regras que eu coloco para saber se a criança está tendo, de fato, uma alimentação boa, equilibrada o suficiente? Desde a primeira infância, desde a introdução alimentar até o restante da infância e até a fase adulta. O nosso prato, ele precisa ter fontes, eu coloco um trio, tá? Ele precisa ter fontes de carboidratos, seja os carboidratos integrais, logo na introdução alimentar, os carboidratos como batata, inhame, batata doce. Tem que ter fontes de proteína nesse prato, seja animal ou vegetal. Para quem não faz uso da proteína animal, não tem problema, tá? Até uma pergunta que sempre me surge: a criança vegana, vegetariana, ela vai ter déficit? Não. Tá? Se ela for bem orientada, ela vai conseguir a fonte de proteína que ela precisa ali no prato. E as fontes de vitaminas e minerais, que são as verduras, hortaliças e nos momentinhos dos lanches ali da hora da fruta, a frutinha. Então, ela vai... Lógico que nós temos uma curva, né? Que a gente consegue acompanhar a criança na curva lá. Todo mundo teve... Sei que tem filho menorzinho aqui dos 3 apresentadores, né? Que eu também tenho um filho pequeno. Mas aquela caderneta lá de vacina que tem o gráficozinho, né? A gente consegue ali identificar ali a criança pelo gráfico, né? Mas eu sempre olho que além do gráfico a gente precisa olhar também o padrão do pai e da mãe. Não tem como a gente querer que nosso filho seja o maior da turma se o nosso padrão, nossa estatura é menor, né? Mas uma forma da gente ver é acompanhando ali o gráfico, tá? De peso e de estatura e também sabendo que o que a gente está colocando para ele é esse prato completo? Se for, ele vai estar, sim, desenvolvendo da forma adequada. E observa, é uma criança que tem energia, que brinca, que sorri, que interage com o ambiente. Então, essa criança está recebendo, sim, os nutrientes adequados. Essa última frase eu achei fantástica, né? O que esse alimento está fazendo com a criança. Isso é muito interessante, né? Verdade. A Thalita, que estava de papo agora há pouco já com a Camila nos bastidores, vai vir para frente das câmeras outra vez para dizer para a gente como foi a experiência dela diante do Matheus, o seu filho, que apresentou uma seletividade alimentar importante. Como que isso se resolveu? Se resolveu. É depois do intervalo, a gente espera você. E aí, já pegou a sua papinha? Já se alimentou hoje? Ou melhor, alimentou as suas crianças aí? Se tem criança ainda, né? O assunto de hoje é esse, introdução alimentar. Como foi para você, né, com os seus filhos? Ou como está sendo aí essa introdução alimentar? Foi tudo tranquilo, tudo certo? Métodos, né? Você vê que com o passar do tempo vem alguns métodos diferentes. Antes era só aquela amassadinha, aí depois vem essa de a criança pegar, né? Sentir o mais sólido e comendo. Enfim, mas tem crianças que acabam não conseguindo, né? Não se alimentar bem direito, não aceitando bem. E aí vem uma investigação, né, Darleide? Mas enquanto você falava sobre, e aí, introdução alimentar, eu fiquei pensando, tem adulto que precisa fazer a conclusão alimentar. Chega de comer por hoje. Fecha, acabou por hoje. Come só uma vez por dia, começa de manhã e termina à noite, né? Eu acho que chega, né, Camila? O aeroporto de Nova York, é um aviãozinho atrás do outro. Para, fecha esse aeroporto. E fecha o aeroportinho por hoje. Então, como eu prometi, agora eu vou conversar com a Thalita Marques, que é mãe do Matheus, e parece que a introdução alimentar lá foi mais complexa do que se esperava. Então eu já volto por aqui, porque agora é com você. Thalita Marques, que já trabalhou com a gente, uma das melhores maquiadoras desse Brasil, que agora se dedica a ser mamãe, exclusivamente mamãe. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bom? Como é que foi? O que o Mateuzinho não quis? O que ele não comeu? O que aconteceu nessa interação com o alimento? Então, Darleide, bom, oi para todo mundo que está em casa. Vou contar a minha história aqui, que tem um final feliz agora.
eu fui seletiva, né, a minha vida toda. Só que o tempo todo, assim, é aquela história, né? A gente é chato para comer. É isso que as pessoas falam pra gente. Eu tinha essa crença a minha vida toda. Eu fui descobrir o meu problema quando eu descobri o problema do Matheus. Então, esse já era um medo que eu já carregava. Quando eu vim para a introdução alimentar do Matheus, eu já tinha esse medo. Eu falava, meu Deus, será que eu vou passar por tudo que a minha mãe passou? E eu passei. E dobrado, triplicado. A foto dele. O Matheus, já nas primeiras vezes que eu ofereci alimento para ele, eu percebi que tinha alguma coisa de errado. Ele não tolerava nenhum tipo de alimento na boca, não importava a textura. E ele tinha um reflexo de náusea. A carinha dele chorando ali. Tô vendo aqui meu neném. Ele já não tolerava comida na boca. E aí eu já comecei, ia aquelas consultas mensais no pediatra, o pediatra perguntava como que tá indo a introdução alimentar, eu falava, não tá indo, ele não aceita comer. Ah, você tá ansiosa, é ansiedade, cuidado, né? A ansiedade também vai na colherinha. Só que os meses foram se passando, 8 meses, 9 meses, eu cheguei na consulta e falei, olha, ele não come, não importa o que eu faça, o menino não come. Portanto, só mamava. Só no peito, só no peito. E eu, assim, suplementando e comendo dobrado para aguentar, né? Porque quanto maior eles ficam, mais eles mamam, né? E aí chegou o ponto que o próprio pediatra falou, não, isso não tá normal, você precisa procurar uma nutricionista. Procurei uma nutricionista materno-infantil. Ela me ajudou bastante, me deu algumas informações que eu não tinha e eu achava que eu era uma pessoa super bem informada, super estudei para isso, não deu certo. E começamos, né? Ele fez algum avanço, começou a aceitar quantidades muito, muito pequenininhas. Eu tava falando pra Camila, ele aceitava tipo 2 grãozinhos de arroz e 1 grãozinho de feijão na colher. E aí mastigava, ficava mastigando aqui na frente da boca. E aí engolia, era isso. Nunca comia mais do que uma colherzinha de sobremesa, uma colher de sopa de comida. E assim, era o arroz com feijão, uma raspinha de banana, era só isso. A gente foi avançando, fomos encaminhados para terapia ocupacional. Não era o caso dele, ele não tinha nenhum problema em pegar. Tem criança que não aceita, né? Tem criança que não quer nem tocar na comida. Ela tem uma agonia de tocar na comida. Não era o caso dele. E aí a própria nutricionista, eu falo que assim, guiada pelo Espírito Santo, me falou um dia, olha, não é mais para mim. Esse caso não é mais para mim. Você precisa procurar uma fonoaudióloga especializada em transtorno alimentar. Eu nem sabia que isso existia. Olha só. Não tinha a menor ideia que isso existia. E aí é muito difícil encontrar, essa especialidade com fono, né, que trabalha com criança e tudo, e a gente procurou. E foi assim, a luz no fim do túnel pra gente. Foram alguns meses, não foi de uma hora para outra, foram vários meses. O que foi o diagnóstico, por fim? O diagnóstico dele era realmente um transtorno alimentar, né? Tinha o F50, que é o transtorno dele. Ele tinha, o que a fono dizia, ele tinha um reflexo nauseoso anteriorizado. É complicado o nome. Ele tinha um problema que quando você colocava a comida na boca dele, ele fazia náusea. Todo mundo tem, né? Um reflexo de náusea. Quando você vai no médico, por exemplo, coloca aquele palitinho na sua língua, você faz um reflexo de vômito ali. Só que o dele era bem na frente. E ele tem uma hipersensibilidade a texturas. Então, assim, ele é seletivo até hoje. Ele não come de tudo. Mas ele já melhorou bastante. Então, assim, foi um longo caminho. Eu levei um ano. Como é que foi feito esse trabalho? Como é que a fono... Com a fono? A fono, primeiro, fez toda uma avaliação. A gente filmava ele tentando comer. Ela avaliava o movimento, né, da boca ali, assim. Porque até isso eles levam em consideração. Aonde a criança está posicionando esse alimento na boca. Como que ela está processando esse alimento. E aí ela foi percebendo que ele sempre estava com os alimentos aqui na frente. Mastigando aqui. No dentinho da frente, ou seja, não tinha processamento próprio, né? Porque não amassava o alimento direito para engolir. Você imagina a digestão desse alimento? E aí ela foi observando, conversando com ele. Então você vai lá, você senta lá numa salinha. É muito trabalhoso para a mãe, porque eu tinha que sair de casa com garrafinha de água, com uma lancheira. Cada sessão ela tinha uma recomendação de alimento. Olha, próxima sessão eu quero que você me traga frutas. Frutas que ele ainda não come. Próxima sessão, eu quero que você me traga o arroz e o feijão mesmo. E eu, com mochila, com criança, com sacolinha, com comida. A gente chegava lá 1 hora, tinha dias que ele ficava só olhando para ela, ele não aceitava, nem abria a boca. E aí ela tinha toda uma análise. Então, assim, ela avaliava o que era possível fazer ali. Ela tinha algumas manobras, por exemplo, ela tem vários instrumentos que eu nem imaginava que existia. Por exemplo, umas escovinhas de dente que são vibratórias.
ou que, tipo, tem o pelinho dos dois lados da escova. Então ela foi dessensibilizando. Dessensibilizando. Foi feito todo um trabalho de dessensibilização na boca dele. Ou seja, dona Camila Calazans, tem um enfrentamento que muitos pais precisam fazer, mas leva um tempo até para reconhecer que não é só uma simples rejeição de um ou outro alimento. Acontece, né? Sim, nesse caso, né, a introdução alimentar dele foi dificultosa, mas ele tem um CID. Ele tinha uma hipersensibilidade oral. No caso dele era uma hipersensibilidade oral. Ele não tinha de textura, mas tem criança que tem de textura, tem criança que tem olfativa. Então, quando foi que começou a resolver? Quando se achou a problemática, o profissional ideal, né? Mas nem todas as crianças vão ter, né, um CID e tudo. No caso dele, teve, que bom que solucionou bem com a Thalita, achou um profissional, né, que pôde ajudar aí realmente com essas técnicas, porque o que é interessante entender é que tem solução. Tá? O que não pode fazer é prolongar isso por muito tempo, porque quanto mais tempo a gente prolonga a seletividade alimentar, mais difícil ser tratada. E quais são os principais problemas que se encontra, né, nessa seletividade alimentar? Tem o da hipersensibilidade, do caso do filho dela. Você comentou ali também... Pode ter a hipersensibilidade de texturas, olfativa. Tem criança que não consegue, né, ficar no ambiente por conta do cheiro da comida. E em casa, como que os pais vão conseguir detectar alguma coisa para saber, não, isso aqui não é frescura, não quer comer, né? Que às vezes já fica naquela, tá de manha, tá de birra, não quer comer. Como, por alguns sinaizinhos ali, os pais já podem identificar através dos alimentos que vai dando para a criança? Criança fazer muito refluxo, tá? Ter muito engasgo. Tem a diferença entre o reflexo de gag, que é um reflexo que a criança faz quando ela tira o alimento da boca, porque o alimento é muito grande. Então ela faz esse reflexo, é normal, tá? Agora a criança ter muito engasgo, a criança ficar nauseando o tempo todo. O caso da Thalita, né? Thalita, a criança nauseava, chegava até a vomitar, né? Quando forçava, né, a introdução, chegava a vomitar. Então a criança vomita, não consegue ficar no ambiente da comida, muito chorosa, e isso se prolonga, tem que ligar um alerta e procurar um profissional. Talvez não seja tão fácil admitir no primeiro momento, entender no primeiro momento, porque até o pediatra, no seu caso, por exemplo, dizia: mãe, você está muito ansiosa, a ansiedade vai na colherinha. Então, até mesmo o profissional de saúde tem alguma dificuldade de reconhecer. Não, é o tempo da criança, é o momento da criança. Mas chega uma hora que não dá para negar, né, Thalita? E eu aprendi nesse processo todo que o instinto materno importa. A gente sabe. Não levou muito tempo para eu entender que tinha alguma coisa de errado ali. E eu sabia, porque eu já tive essa experiência eu mesma, né? Quando eu cheguei lá na fono, uma das primeiras perguntas que ela me fez foi: o pai ou a mãe são seletivos? Era você. Foi aí que eu parei e falei: meu Deus, não, então peraí, sou eu. Eu falei, eu tenho um problema aí. E levou tempo para se resolver. Só que a minha mãe não teve todos os recursos que eu tive, né? Claro. Então, assim, era no puro instinto. E a gente foi trabalhando com ele. Eu chorei demais, meu Deus, foi um ano de desespero, porque eu via outras crianças comendo, eu via outras mães que, assim, a introdução alimentar, ela é difícil mesmo, né? Tem aquela criança que já tem muita vontade de comer, mas eu sei de amigas minhas que, assim, no primeiro momento, primeiro mês, primeiros 2 meses, a criança também rejeitava um pouco a comida. Minha filha não queria mamadeira, não queria nenhuma dessas coisas próprias de criança, né? Mas quando foi pra comidinha mais sólida, gostava, desde que não fosse muito amassadinho. Ou seja, nós estamos aqui retratando um caso com uma complexidade maior, tem até um nível de gravidade importante, porque demorou a encontrar um diagnóstico, fechar um diagnóstico, e graças a Deus está tudo bem. Mateuzinho ainda tem alguma seletividade, mas está bem alimentado, bem nutrido, bem crescido, bem lindo. Outras mães, outros pais vão ter uma experiência mais light, mais tranquila, mas diferenciação mínima daqui da colar, o que vai gostar, o que vai rejeitar de vez, é alguma coisa do processo, mas calma, dá tudo certo, com ajuda, com entendimento, com inteligência, com estudo e bons profissionais. Então, essa é uma história com final feliz e a sua também vai ser. Obrigada, viu, Thalita? Deus abençoe você, o Mateus, Amém. o marido também. Muito obrigada. Obrigada. Muito bem. E nessa que às vezes a criança não quer comer. Eu sei porque eu, quando era mais novo, era uma dificuldade para ganhar peso.
para ganhar uns graminhas ali. E minha mãe, ela fazia de tudo que diziam para ela, ó, dá isso pro menino para ele comer, que vai abrir o apetite. Mas eu tinha apetite, mas só não engordava. Aí é que tá. Tem alguns amigos que falam, tomei tanto biotônico na infância que hoje que tá dando resultado, né? Daí fica aqui, ó, desse tamanho. As meninas do camarim que o digam, trocando sua camisa. Não é? E aí o quê? Só que muitos acabam comendo demais e entrando no quê? Na obesidade. Ai, 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 ai. Gosta de comer demais, mas gosta de comer, às vezes, a comida que não é o ideal. E quando chega na obesidade, o que fazer? Olha só, esse capítulo aqui, capítulo 4 da revista Máquina Humana, vem falando sobre obesidade muito além do peso. E aqui já começa assim, ó, não é fácil estar acima do peso, seja lutando com o excesso de peso durante muito tempo ou lidando ali com quilos extras adquiridos recentemente, né? O seu peso, ele afeta muito os aspectos da sua vida. E aí traz aqui o chamado para você, não é nem um convite, é um intimado para você já ficar de olho no seu peso corporal, aquela gordurinha aqui e ali, especialmente nessa parte gordura visceral que chama, né? Onde fica ali que é mais prejudicial, podendo trazer riscos ao coração e tudo mais. Digo isso com experiência própria, viu? Porque eu nunca fui gordo, né? Sempre magrinho, tal, às vezes ganhando um quilinho a mais, ou gordurinha aqui, especialmente nessa região que a gente chama de bordinha de catupiry, né? Essas bordinhas do lado aqui assim, ó, não tem? E aí, fui fazer exame de sangue há um tempo atrás e tava tudo desregulado, triglicerídeo, colesterol, não sei o que. Eu falei, tá, mas eu não como. E às vezes é o quê? Às vezes é uma massa branca, às vezes é muito carboidrato, é muito não sei o quê. E aí pronto, vai trazer prejuízo sim. Então, independente se está acima do peso ou não, buscar sempre aquele check-up e o melhor de tudo, a prevenção através da alimentação de qualidade, tá bom? E isso você encontra aqui. Revista Máquina Humana, entre em contato com a gente agora pelo telefone 0, operadora 12 21 27 31 21 e peça a sua revista Máquina Humana, vai chegar de graça na sua casa, é só pedir, você vai ver, vai chegar de graça e você já vai começar agora mesmo a mudar os seus hábitos alimentares. E dá tempo, viu? Até o final do ano aí. Ano que vem eu vou, ano que vem nada. Começa agora, tá bom? Cuidar da sua saúde é algo de extrema urgência e necessidade. Fechou? Então tá bom, bora nessa. E cuidar da sua saúde sabendo como que cuida, com orientação e práticas de quem já estudou o assunto para você não fazer do seu corpo uma cobaia. Chegou uma orientação, uma interação agora que é da Gabriela Fontes. Boa tarde, Gabi. Que assunto ótimo. Em casa temos gêmeas, a Camila e a Carla. A introdução alimentar por aqui foi engraçada. Carla amava tudo, Camila cuspia tudo. E eu achava que estava fazendo alguma coisa errada. Mas em contato com uma nutricionista, ela me acalmou e disse que era normal. Cada bebê tem seu ritmo. Isso mesmo. Ainda bem que ela foi bem orientada. A realidade é porque introdução alimentar tem que ser guiada. E eu não estou falando por ser nutricionista, não, pode ser outra. Mas o certo é a introdução alimentar, procurar um profissional habilitado, atualizado, porque às vezes primeiro ele vai te tranquilizar, igual tranquilizou essa mãe, falou para ela, calma, cada criança é no ritmo. Mas ela está cuspindo porque não gosta do alimento? Não. Ela está cuspindo porque ela não conhece aquilo. É uma textura, é um sabor, é um cheiro novo para ela, é um alimento novo, ela só está conhecendo. Olha que legal, tem vários estudos que comprovam que para dizer que uma criança não gosta de um alimento, ela precisa ser exposta a ele no mínimo 15 vezes. Bom saber. E até em preparações diferentes, porque nós pais queremos o quê? Queremos que o nosso filho coma batata do jeito que a gente come. Mas às vezes ele não gosta de comer batata do jeito que você come. Às vezes ele vai comer batata de uma forma diferente, em uma preparação diferente. Tem muita criança que fala, eu não gosto disso, já comeu? Não. Nem provou. Ou já provei uma vez e não gostei, mas tem que insistir então. Mas aí, se a criança não gosta da batata, porque ela comeu uma vez, não rejeitou, ela vai ter que experimentar 15 vezes a batata do mesmo jeito, até você ter certeza. Não precisa 15 vezes do mesmo jeito, não precisa torturá-la. Vamos tentar, primeiro ponto que eu sempre falo, tentar oferecer essa batata em formas diferentes, para que ela consiga sentir ali o sabor e falar. É certo falar.
olha, filha, tá vendo esse bolinho que você tá comendo aí, de feijão, um exemplo, que você gostou? É um bolinho de feijão com batata. Aquela mesma batata que eu te dei ontem que você não falou que não gostava. Olha aí como que esse alimento pode te surpreender. Essa batata tem várias versões. Mostrar para a criança que a batata é uma coisa atrativa. Uma outra coisa que funciona também é pegar a batata e aproximar ela de um alimento que a criança já gosta de comer. Então, a criança gosta muito de comer um ovinho, que seja um ovinho mexido ou alguma outra coisa. Coloque o que ela gosta de comer e aproxima a batata, nem que seja em pequenas quantidades. Coloca alguma coisa divertida, junta ali, um garfinho. Criança come pelo lúdico. Assim é muito surgiu importante a acarajé. entender isso. É, Assim essa surgiu mistura. a cara. Não, põe dendê, aproxima do dendê. Aproxima agora. E vai ser feito uma pedra ali. É muito legal. Tem perguntas ainda que surgem ainda que a gente precisa saber como fazer isso. No próximo bloco tem um momento na prática. Vamos amassar essa papinha, botar esse avião para voar e abrir esse aeroporto daqui a pouquinho. Introdução alimentar é o tema de hoje aqui do Entre Família. Para você que está chegando agora, bem-vindo, viu? O cheirinho aqui tá gostoso e eu queria ser o cobaia para fazer parte, experimentar essa alimentaçãozinha gostosa e saudável que está por aqui, né? E a gente vai conhecer agora um pouquinho, na prática, sobre os alimentos que a gente pode dar para os bebês, né, na introdução alimentar e o que não pode também. É isso, Camila? Isso. Eu vou falar o que pode, né? E o que não deve, não é que não pode, a forma que não deve ser oferecida. Certo. E tô aqui e pedi para as meninas exporem aqui o método que é mais indicado na introdução alimentar. Esse era um método, mas antigamente, vocês perguntaram há 10, 20 anos atrás, né? Esse era o método aqui, ó. A papinha. Que era o método de papinha, que era bem amassado, liquidificado. Aí, a papinha. Praticamente liquefeito. Isso. Aí, qual é a importância de não oferecer assim? Eu sei que muitos pais têm o medo, né, do engasgo da criança e tudo. Mas quando a gente oferece aqui, esse prato aqui é o mesmo desse daqui, ó, que a Darleide mostrou. É o mesmo. As mesmas coisas que tem nesse prato, tem nesse daqui. Qual a diferença? Olha quantas cores, A criança não tá vendo quantos cor nenhuma. sabores e quantas texturas tem nesse prato. Já começa com enorme atratividade. Aqui só tem uma cor, uma textura e um sabor, porque vai misturar tudo, vai ficar um sabor. Aqui não, aqui ela tem uma variedade de cores, sabores e texturas. Além disso aqui ser o correto, tem um motivo para ele ser o correto. É porque quando a criança tem esse método aqui, dificilmente a criança vai ter seletividade alimentar. Pode ser por outras formas, mas não por causa da introdução alimentar. Pode ter seletividade alimentar porque introduziu industrializados antes da hora, o açúcar, sal, essas coisas. Agora, por conta da forma de introdução alimentar, não, porque essa é a forma correta. E a forma correta, ela pode ser tanto o BLW, que a gente estava conversando, né? O BLW, a sigla dele significa desmame guiado pelo bebê. O bebê, ele guia. Então, o que a gente vai fazer? A gente corta o alimento em tiras. Ó, pode ser até um pouquinho maior, assim. Cozidinhos. Cozidinho, al dente, de uma forma que a criança consiga pegar e levar até a boca. Ela que leva o alimento. Pensa numa bagunça boa que é isso aqui, gente. Eita, coisa Se boa. a mãe festa, tem hein? toque, esquece isso. Que agora é a hora da bagunça mesmo. Agora é a hora de criar história, de tirar foto da criança lambuzada. E o engasgo? Toda criança, por isso que é importante a gente fazer a introdução alimentar com 6 meses, que é quando a criança começa a apresentar o reflexo de gag, que é aquele reflexo que eu te falei. Se ela colocar esse alimento aqui muito grande na boca, primeira coisa, esse alimento não tá duro, Não sei se dá aqui para filmar. O alimento do BLW é um alimento que quando eu passo o garfinho assim, ó, Ele vai fácil, ele amassa, fácil. tá vendo? Olha aqui a cenourinha, ó. A mesma Ou coisa seja, vai nem fazer... está muito cozido e nem duro. Nem duro. É o suficiente É para a o gengiva suficiente, dele isso, amassar. para a gengiva dele amassar. Se ele, por acaso, pegou um pedaço e ele considerou grande, ele vai fazer o reflexo de gag. O reflexo de gag, eu vou fazer o barulho aqui, tá? É aquele reflexo mesmo. E aí ele coloca o alimento para a boca. Tem vez que ele cospe todo o alimento, tem vez que ele coloca metade do alimento, mastiga e depois volta aquele alimento. Isso é reflexo de gag, diferente de engasgo. Engasgo, ele é silencioso. A criança engasga e ela começa a roxear, começa a perder os movimentos e aí nós precisamos fazer a manobra, tá? De desengasgo.
E aí, esse alimento... Aí sempre me pergunta, qual é o melhor método? O BLW ou o tradicional? O método pode ser variado, até porque não tem como você fazer BLW com arroz, não tem como, com feijão, com outro tipo de alimento. Então, qual é a melhor forma? Eu falo que é um método participativo, onde a criança participa. Então, você mãe ou pai, ter uma colherzinha para você, uma colherzinha para a criança, para ela brincar ali. E aí você pode ter alimentos tanto amassados, sem perder a textura, vai deixar pedacinhos dele, como está aqui, ó. Não liquidificado, tanto esse método quanto o método que a criança pegue o alimento mesmo e sinta ali que ela está levando a boca, ela tem autonomia para esse alimento. Então pode ser tanto o método tradicional, que é aquele método amassado com texturas, quanto o método BLW que a criança leva. O que não pode ser é esse método aqui, que é um método de um alimento muito pastoso, muito liquidificado, porque senão a gente está condicionando a criança àquele mesmo alimento que ela tinha no peito. Então a lógica é você ter você tinha no aleitamento materno um alimento que continha tudo. E agora, a introdução ao novo processo é você separar para colocar cada coisa no lugar. Senão, você só dá uma continuidade para o leite materno, só que com uma outra fonte. Isso. Então, não é só tirar do peito. Não, e mostrar um leque de oportunidades para a criança. Olha quantas cores, quantos sabores, né? Essa criança, no futuro, ela tem muito mais facilidade de aceitar novos alimentos que você vai trazendo a partir da infância. Porque ela teve um leque de oportunidades. Eu falo que é um arco-íris de sabores. E a mastigação tem uma função específica? Tem, inclusive... É diferente da deglutição somente aqui. Ajuda, inclusive, na questão oral da criança, tá? Tem um motivo para mastigação, tá? Crianças também que são condicionadas a essa alimentação mais pastosa, ela tem dificuldade de ganhar peso. Tá? O nosso corpo ele precisa processar esse alimento, tem uma função. A dentição, a arcada dentária vai ser prejudicada? Tudo prejudicado quando a gente fica mantendo essa alimentação. Eu sei que muitos pais têm medo. A maioria dos pais que vão ao consultório, que às vezes teve muita dificuldade, falam para mim, é porque eu tinha muito medo. Minha avó me colocou medo, ou minha mãe que falou que é perigoso engasgo. Não, tenha uma introdução alimentar guiada, né, por um especialista, que ele vai sanar esses medos seus. E lógico, como aconteceu com o caso da Thalita, né? A gente poder também perceber que algo está errado. E a alimentação guiada pelos adultos, né? Pelas pessoas que são cuidadoras. Você não vai dar esse alimento para a criança, uma bandejinha, larga a criança, vai lavar louça ou vai para o trabalho. Você está do lado junto também. A qualquer movimento suspeito, você está ali do lado. Mas com o seu medo prejudicar o desenvolvimento da criança, não dá, né, meu amor? E fica evidente para a gente ressaltar a importância que existe de você ter um planejamento familiar consistente quando você decide ter um filho. Porque isso aqui é possível se você protagoniza o processo todo. Agora, pensa nessa possibilidade se você terceirizou a educação. Então, a gente vai colocando muitas vezes assim, mas tem uma necessidade, eu não posso cuidar da criança nesse momento. Mas essa necessidade, ela está mais evidente por falta de um planejamento. Enfatizo, quando a gente tem um bebê, uma criança, uma semente, ela tem que se tornar prioridade absoluta. Ficou para mim aqui, assim, um brilho pensar na relação deglutição, mastigação e a relação que existe com o cérebro dessa criança. Aí lá na frente a gente vai procurar por que a folha está podre e a raiz começou mal feita. Um processo em 6 meses de vida que um pai protagoniza, ele determina, ele coloca e abre caminhos de facilidade ou dificuldade para uma criança. Isso é muito importante. Verdade. Minha senhora, então, ó, nada de bater no liquidificador, peneirar a comidinha aí, viu, do bebê. Então, ó, segue a dica aqui que é sucesso. Agora, tem outros aqui que a gente já pensa são alimentos nutritivos, excelentes e tal, mas a partir de uma certa idade, né? Por exemplo, uma uvinha passa para um bebezinho, isso daqui para se engasgar não passa. Não passa. A gente tem que tomar cuidado com os alimentos que causam engasgo. Lógico que, como a Darleide falou, mesmo os alimentos que não causam engasgo, a alimentação da criança ela não vai ficar na cadeirinha sozinha. Pelo contrário, pegue uma cadeirinha para o seu filho que possa
aclopar ali na mesa ou que possa ser um cadeirão que fique ali na mesa. A criança, desde a introdução alimentar, ela tem que entender o poder da mesa, o vínculo da família ali, né? Aonde a família está comendo a comidinha deles ali e a criança também comendo. Até porque com 1 ano a criança passa para o alimento da família. Aí eu te faço uma pergunta, né? Como está a alimentação aí da sua casa? Porque com 1 ano a criança vai comer a mesma coisa que a sua família está comendo. E outra coisa muito importante, que é comum a gente ver, para a criança comer, coloca ali e tal, por mais que está na mesa, mas está lá um celularzinho para a criança ir olhando a tela e vai comendo, vai pegando, jamais. Que mal né? isso pode causar? O cérebro da criança, ele precisa estar livre para ela poder entender a importância daquele alimento, fazer todo o processo de deglutição e também o cérebro mandar comando para essa digestão. Como que o cérebro vai competir com uma tela cheia de cores e volume e que está pegando ali, colocando aquela criança ali hipnotizada naquela tela? E sem contar que a criança, ela vai demorar mais a apresentar sinais de saciedade, porque ela vai comer sem nem perceber que está comendo. Um adulto em casa, faça o teste. Coma você saboreando o seu prato e coma num celular. À tarde, quem comeu com o celular, às vezes não lembra nem o que almoçou. É verdade. Porque você fica disperso, você não Isso. está presente na alimentação, né? Então, ter cuidado com o tamanho das frutas, por exemplo, aqui uma uva inteira para uma criança, de fato, pode ser mesmo guiado e prejudicial. Prejudicial. A uva, ela tem que ser sempre Quer dizer, não é nem cortada. prejudicial no sentido da fruta, mas é perigoso. Na questão do engasgo. A uva é um ótimo alimento, pode ser oferecido desde lá do começo da introdução alimentar, porém nunca assim. Nenhum alimento redondo. Uva, tomate cereja, ovo de codorna, pipoca, uva passa, castanhas, que são alimentos muito duros, maçã, que é um alimento também duro. Eu posso oferecer a maçã? Vou mostrar para vocês aqui como que você vai oferecer. Se o alimento é assim redondinho, né, como é o caso da uva, a gente vai cortar assim. Resolve, Camila? Não, não resolve, porque ainda pode ter engasgo, tá? Então, qual é a forma correta? Tirinhas. A gente vai partir em tirinhas. E a casca? E aí não tem problema, tá? E aí vai apresentar para a criança. Inclusive, tem muitos pais que ficam com medo da casca, tira na introdução alimentar e depois a criança só quer uva sem casca, tá? Pode oferecer com a casca, sim. E é até importante oferecer a uva, sim, que no começo você pode oferecer com um garfinho ali e ensinar a criança. Lá para os 9 meses ou até antes, a criança faz um movimento que a gente chama de pinça. Aí ela mesma vai pinçar a uva e levar na boquinha dela, tá? Olha o tanto que isso é bom para a coordenação motora da criança. Então, a alimentação vai além de paladar, né? Envolve todo o processo corporal da criança. Tomate, a mesma coisa. É um Cortou momento assim uma colorido, vez. divertido, saboroso. Aí, ó. Legal. E aí, colocar lá no pratinho, Nas tá vendo? tirinhas. Tem problema a semente? E a maçã não é... Vou limpar aqui, tá? A maçã não é o problema. O problema é porque ela é uma fruta dura. Então, frutas e verduras duras, cruas, não podem ser oferecidas para a criança por conta do engasgo. Qual a opção que a gente tem para a maçã? Ou a gente corta ela no meio. E raspa ela para a criança dar raspadinha, assim. Uma outra opção também, ó, aqui, raspadinha, não tem problema de engasgo. Aqui, tia. Uma outra opção é colocar ela na panela de vapor, a cuscuzeira. Você coloca a maçã lá na cuscuzeira, deixa um tempinho lá, ela vai amolecer, você pode abrir ela e amassar ela com um garfinho. E aí deixa na entregar para a textura. criança. Aí ela vai ficar numa legal. uma textura Olha mais só. de purê, tanto a maçã quanto a pera. E o cuscuz, quando é que ele pode comer? Um aninho? Pode comer o cuscuz, não precisa esperar um aninho para ele comer o cuscuz, não. Quando me perguntam o que é melhor para a criança comer, o que eu dou na introdução alimentar? O mais perto do que o criador deu. Grãos, cereais, arroz, feijão, né? As fontes de proteína, as verduras, os legumes, né? E aí, aos poucos que ela vai conhecendo esses alimentos, a gente começa a introduzir outras coisas. Pode introduzir o cuscuz, pode introduzir a tapioca, a crepioquinha, pode começar a introduzir outras coisas. Os bolinhos, lógico que sem açúcar. A uva passa, ela não pode ser oferecida assim. Mas agora na introdução alimentar não, mas quando ela tiver um pouquinho maior e você já for começar receitinhas, só colocar ela de molho e bater para fazer uma receitinha Adoça, de um bolinho. que é uma beleza, fica Adoça, não precisa maravilhoso. de açúcar. Banana. Até porque açúcar só depois, ó, dos 2 anos, viu?
E olha só, gente, falando em açúcar, deixa eu aproveitar aqui e reforçar para você a revista Máquina Humana. O diabetes, você sabe que é uma doença silenciosa e quando você vai perceber, talvez já está aí com o diabetes, vai fazer uma consulta ou outra. E aí, o que fazer, né? E agora, o que eu faço? A prevenção, a gente sempre lembra da prevenção e a revista Máquina Humana está aqui para te ajudar nisso, na prevenção. E se talvez já está acometido de uma enfermidade ou outra, Deus deixou esses remédios naturais aí, esses 8 recursos naturais para a gente recorrer. Alimentação saudável, temperança, o ar puro, água, luz solar, confiança em Deus. Deus, Ele não nos criou e deixou simplesmente ao léu, não. Ele deixou a Bíblia para nos instruir, deixou a natureza, deixou os alimentos, deixou tudo para nos conduzir nessa jornada que nós precisamos aí de sustento, de forças, para poder receber a mensagem dele e compartilhar com outros também, tá bom? Peça agora a sua revista A Máquina Humana, agora mesmo, entre em contato com a gente. Agora a gente traz aqui para você o WhatsApp, tá bom? Então manda mensagem no WhatsApp agora. Não consegui ligar antes, mas o celular está na sua mão, pega ali, manda um WhatsApp para a gente no 12982444449 e peça agora mesmo a revista A Máquina Humana. E não esquece de falar que você ouviu ou assistiu aqui no Entre Família, por isso que você está pedindo a revista A Máquina Humana. Aquele menino lá do nome esquisito, Aguinaldo, Animal, não sei, eu ouvi ele falando e eu estou aqui pedindo. Então peça aí, tá bom? 12982444449. Mas só para reforçar, é Abinal, tá? Beleza. Você pode até esquecer, mas não esquece Máquina Humana. 12982444449. Pediu, espera um pouco, ela vai chegar. Como vai chegar daqui a pouco também o nosso próximo bloco com a sua interação. O programa não terminou, tem coisa boa por aí ainda. Então, um intervalinho e se você já tem um encontro com a gente. A Novo Tempo não é mantida por propagandas, suporte de outro tipo financeiro, a não ser com a ajuda de tantas pessoas que amam o Ministério Novo Tempo, que amam ver que a palavra de Deus tem chegado a milhares e milhares de pessoas e que pode chegar muito mais. Você não vê propagandas de bancos, de supermercados, de farmácias. Você, nos intervalos, acompanha muito pelo contrário. Nós oferecemos para você, durante os intervalos, mensagens de amor, de restauração. Nós oferecemos cursos bíblicos, oferecemos aconselhamento, atendimento à sua necessidade por aqui. Essa é a sua Novo Tempo televisão. Temos Novo Tempo Rádio, uma rede de rádio espalhada por todo o Brasil. Nós temos feito tudo com muito carinho, mas com a ajuda de muita gente que nos faz continuar ano após ano cumprindo a missão que Deus nos confiou. Você é um anjo da esperança? Nosso muito obrigada, nossa gratidão imensa. Tudo que fazemos tem a sua digital junto com a gente e que Deus abençoe a você continuamente. Você que nos assiste, que nos acompanha, ainda não é um anjo da esperança? Fica aqui o nosso convite. A nossa programação aberta, livre, bonita, rica de conhecimento. Convite para conhecer ainda mais a palavra de Deus, especialmente chegando a esperança no seu coração. Então é só ligar para a gente no 0 operadora 12 21 27 30 30. Você vai ligar e dizer: eu quero ser um anjo da esperança. Vou repetir o número, está aí na sua tela, mas vamos lá. 0 operadora 12 21 27 30 30. Se você preferir o WhatsApp, que muita gente prefere, mas outros querem tirar dúvidas, fazer perguntas ali no Viva Voz, então tudo bem, já dei o telefone. Mas agora vamos de WhatsApp, 98176-6630. 98176-6630. Darleide, eu já decidi, não tenho dúvidas, só quero ser um anjo da esperança e quero fazer isso agora, posso fazer isso agora. Então tá aí a nossa chave Pix para você também. O valor você decide. Eu só quero te dizer que com R$10 a gente envia 2 cursos bíblicos, 2 revistas Esperança Novo Tempo para 2 famílias. Ou seja, você daí faz as contas com quanto você pode ajudar. A nossa chave Pix é anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. E amanhã, a partir das 20 horas, às 8 da noite, nós temos o Anjos em Ação, uma programação ao vivo de 4 horas de duração com música. Nós
nós teremos assim um musical, na verdade, com a apresentação intercalada por muitos dos apresentadores da sua Novo Tempo. Então, a partir das 8, ao vivo, aqui na telinha, a gente se encontra de novo. Não dá para perder. O que não dá para perder também são as interações, hein, pastor Aleixo? Tá chegando aí, mandando aí, hein? Da Sheila Silva, que chegou agora. Boa tarde, Boa tarde, Sheila. Quando engravidei, comecei a estudar mais sobre a dieta vegetariana e consegui fazer os ajustes necessários para o meu bebê. Tive que trocar de pediatra, pois o que acompanhava meu filho não aceitava dieta vegetariana. Tem isso, né? Alguns profissionais são contra. E como tem, às vezes eu recebo no WhatsApp da clínica, né, perguntando, a nutricionista aí atende criança vegana e vegetariana porque estou tendo dificuldade em achar um profissional, mas na realidade nós temos muitos estudos hoje embasados que diz que uma criança vegana e vegetariana, ela pode sim conseguir todos os nutrientes de uma criança que tem uma dieta cárnea, sem problema, é só saber fazer um plano alimentar onde ela tenha as fontes de proteína necessária. Porque a diferença é que a criança que ela tem o alimento cárneo, no prato dela vai 2 fontes de proteína, uma proteína vegetal e uma proteína animal. Nós vamos colocar 2 fontes de proteínas vegetais para essa criança. E tem uma obsessão com a proteína, né? Claro que ela é importante, como carboidrato, já tem gente que assim tem um rechaço com carboidrato, mas até parece que crianças ou adultos que são onívoros, ou seja, que comem carne, elas têm todos os recursos, todo o sistema imunológico ok, toda a saúde em dia. Não, né, gente? Não. Há crianças e adultos que estão doentes, muitas vezes por falta de não saber se alimentar, mesmo comendo a bendita carne, não é? Então, falamos em vegano, vegetariano, há pessoas que entendem por essa nomenclatura, nós entendemos que é mais ligado a uma ideologia, alguma coisa ligada à mãe natureza, você sabe dessas coisas que acaba caindo na linguajar popular, mas nós tratamos vegetariano ou vegetariano estrito, como a gente entende também ser uma educação bem necessária de a gente entender melhor para também alimentar melhor os filhos da gente, porque sem conhecimento pode dar muito errado mesmo, né? Existe sempre uma história entre histórias. Um dia pode ser que você já tenha tentado, alguém já tenha tentado te dizer que ciência é neutra. Toda ciência é avaliada a partir de uma verdade absoluta. E a verdade absoluta não é científica. A verdade absoluta é de que Deus é o Criador, mantenedor, redentor e o restaurador final de todas as coisas. Pensa, a partir de uma proposta de ciência evolucionista, inevitavelmente, se você acredita na evolução, ele vai dizer que a humanidade só chegou onde chegou porque em algum momento se alimentou de carne. Porque é uma perspectiva. Então ele vai, a partir desse pressuposto, compreender toda a fisiologia humana e entender a partir de um pressuposto que aquela fisiologia só existe adaptada por causa de carne. Se começar com a evolução, vai negar o vegetarianismo, não tem como. Não existe ciência evolucionista que vai absorver o vegetarianismo de uma maneira assim. Esse médico que você escolheu, pode ter certeza, ele é um médico que ele pode não se declarar evolucionista, mas a ciência em que está baseada a forma como ele aplica a você é evolucionista. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente pensar. Cuidado, a gente não joga a ciência fora, mas a gente avalia todas as coisas a partir de uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus tem que ser profundamente conhecida, senão a gente acaba comprando gato por lebre. A revista Máquina Humana te ajuda nisso também, viu? Porque é com base na Bíblia, é com base na palavra de Deus. A alimentação que o Criador preparou pra gente, a alimentação que Ele orientou pra gente, tá bom? Então entre em contato agora e já peça a sua. WhatsApp 12982444449. Olha quanta chance a gente está dando, né? Da lei do pastor Aleixo para quem está em casa pedir. E se não pediu ainda, faz o que daí? Peça agora. Estou quase pedindo Peça por agora. você. Me dá seu endereço aí que eu peço por você. Ó, então é verdade, hein? Então, liga pra cá só pra mandar seu endereço que a gente vai pedir por você. Boa. Tem mais interações por aqui. Da Mariana Alves, boa tarde. Eu estou tendo muita dificuldade com a introdução das frutas. Minha filha não está aceitando nenhuma. Alguma dica, Nutri? Me ajuda. Assim, o certo era saber a idade dessa criança, né? Por quê? Voltando para o nosso tema, que é a introdução alimentar, é normal ela não querer aceitar. É normal ela cuspir, colocar para fora. É introdução alimentar complementar. Até 1 ano, o leite materno continua sendo o principal alimento. Então, ela está conhecendo essas frutas.
Aí agora não, Nutri, ela não está na introdução alimentar, ela já está nos 2 anos. É até importante eu dizer que introdução alimentar é dos 6 meses até os 2 anos, tá? Toda criança que eu acompanho. Quando eu introduzo com 6 meses até os 2 anos, que é quando a gente começa a liberar o açúcar. Ai, vai liberar o açúcar? Não. A gente vai começar a liberar o açúcar com opções melhores para a criança. E não é obrigado a liberar também, não. Se você quiser manter, não, eu vou manter a alimentação do meu filho até onde eu puder sem açúcar, ok. Perfeito. A partir de 1 ano, inclusive, você pode entrar com o mel. Antes de 1 ano não pode por conta do botulismo, mas depois de 1 ano você pode entrar com mel ou adoçar com as frutas, igual a gente mostrou ali. Pode ser uva passa, tâmara, essas coisas. Eu mesma, a introdução da minha filha, ela foi ter contato com açúcar com 4 anos de idade, que foi quando ela foi para a escola. E hoje, assim, não vou falar sorte, né? Foi uma introdução alimentar bem guiada, né? Ela não tem seletividade alimentar, tem o prazer de experimentar o novo e é a importância de estar ali conduzindo. Não é pelo fato de eu ser nutricionista. Se os pais estão perto ali, introduzindo, mostrando os benefícios, vai colher os frutos, não tem como. Essa mãe, se ela disser, minha filha tem 4 anos, até hoje ela não gosta de frutas, o que pode estar equivocado no processo? Ela pode estar relacionada a algum trauma. A forma como foi introduzido fruta nela, às vezes, foi de uma forma de brigas, onde ela foi punida porque ela não aceitou. E isso gerou uma associação nela que a fruta é um alimento ruim. Outra coisa que pode ter acontecido, entrou com açúcar antes da época de entrar. Se entrou com industrializado, cheio de gordura, cheio de corantes, sal, cheio de sódio, né? Vários açúcares. Aqueles iogurtes que não é iogurte nem nada. A fruta não vai ser. É corante. Aí a fruta não vai ser tão atrativa quanto ela deveria ser, já que esse paladar, infelizmente, foi contaminado. Mas isso não acontece. Não, certeza que não. Você viu em Marte, na pós-graduação que ela fez no planeta Marte, aí disse que lá, aqui na Terra, não. Não. O que? Os tios dando brigadeiro pra criança com menos de 1 ano, escondido dos pais? Não acontece aqui, não. Você até acreditou que vale por um bifinho. Ainda tem isso. Até colocou a lista de glicídios, protídeos, coicídios, cálcio, ferro, fósforo e perversão alimentar. Ai, a gente vai morrendo pela boca mesmo. Carla Santos, boa tarde. Minha menina está com 11 meses. Já posso dar a comida da família para ela? Ainda cozinho tudo separado, sem sal, mas confesso que é puxado, porque o trabalho é dobrado. Então, já vou dar uma dica para Carla. Sabe qual é o melhor amigo da mãe de introdução alimentar e da mãe de vida corrida? O congelador. Tire umas horinhas ali no final de semana, um meio período ali no seu domingo ou no seu sábado à noite. Prepare as refeiçãozinhas da semana e congele. Isso serve para qualquer idade, para quem quer ter uma alimentação melhor mesmo, usar o congelador a nosso favor. O segundo ponto, eu posso já fazer parte da família, o ideal é com 1 ano, que a criança ela comece a participar da refeição da família. Porque às vezes, se essa família cozinha com temperos naturais, que isso só acontece aqui, né? Usar esses temperos embutidos só em Marte, né, Dalila? Ninguém usa esses temperos embutidos, mas com esse tanto de estudo aqui na Terra não se usa mais, né? Aqueles quadradinhos não se usa, né? Então, se a família ainda usa esses quadradinhos, a criança não pode realmente fazer parte da alimentação da família, porque precisa ser temperos naturais, ou frescos ou desidratados. Com 1 ano, a criança começa a fazer parte da alimentação da família. Aí sim, a família que tem que fazer uma avaliação. Peraí, até 1 ano eu cuidei de toda a alimentação da minha família. Agora, a alimentação do meu filho, né? Agora eu vou colocar tudo a perder? Não. Se ela estava comendo certo, quem tem que mudar se a alimentação não está certa? A família. Tira o quadradinho. Tá? Isso. A família que tem que tirar o quadradinho, começar a cozinhar com temperos mais naturais, menos sal, porque não tem problema. Antes se falava que na introdução alimentar não podia sal. Hoje, a Sociedade Brasileira, né, de Pediatria e tudo, eles já falam que pode ser com o mínimo necessário. Só que, às vezes, esse mínimo necessário não sabe ser dosado. Então, na minha conduta, eu prefiro não entrar com sal na introdução alimentar.
Lá para 1 ano, quando a criança começa a fazer parte da alimentação da família, aí o sal começa até a ser um plus na alimentação para despertar ainda mais o interesse dela, tá? Então a criança ela pode sim fazer parte da alimentação da família, mas a pergunta vai para os pais. Como têm sido as refeições na minha mesa? Porque essa criança, que é um livro em branco, gente, introdução alimentar, você está pegando uma criança vinda de fábrica, um livro branco para você moldar. Então, a alimentação da família precisa ser boa para esse livro ser bem escrito. Verdade. Tem mais uma? Mais uma. Aline Gonçalves, boa tarde. Que bom que estão falando sobre esse assunto hoje. Estou prestes a voltar a trabalhar e tenho dúvidas sobre a organização das marmitinhas do meu filho. Posso deixar congeladas? Tá aí, foi a resposta, né? Até respondido ela, né? Pode sim. Quem vai voltar a trabalhar pode congelar tanto o leite materno, tá? Não precisa desmamar, porque vai voltar a trabalhar, gente. Muitas mães falam, vou ter que desmamar. Não, não desmame. Você pode congelar o leite materno e quem for ficar com a criança oferecer e pode sim usar o congelador a seu favor, congelando os legumes, as verdurinhas que for fazer para a criança. Já pode até congelar o pratinho já ali naquela marmita de vidro, tá? O que eu sempre aconselho, marmita de vidro, não faça marmita de plástico, tá? Marmita de vidro e de preferência que descongele em banho-maria ou na panela de vapor, não no micro-ondas. Então vai voltar a trabalhar, pode deixar organizado a comida da semana toda da criança. Perfeito. Mais uma. Mais uma aqui. Dá tempo aí. Juliana Costa, boa tarde, pessoal. Nutri. Estão todos assim, fofinhos com você. Graças. Preciso de ajuda. Meu filho aceitou muito bem todos os alimentos na introdução alimentar, mas agora, com 4 aninhos, está rejeitando todos os legumes e as verduras, principalmente. O que eu faço? Dá uma tristeza, porque comia de tudo. 4 aninhos, quase o carro-chefe lá do consultório. Mas sabe por quê? Porque é a idade escolar. Aí a criança começa a ter acesso na escola a alimentos, às vezes os outros coleguinhas, a lancheirinha dos amigos, a industrializados, né? E agora é a hora que a mãe realmente, né? Os pais, né? Mas é porque eu falo a mãe, que a mãe tem mais esse carinho, os detalhezinhos, né? É a hora a mãe mostrar também para os amiguinhos lá da escola que a lancheira saudável ela pode ser bonita, divertida, atrativa e que os outros coleguinhas queiram até comer a comida do seu filho porque ela é divertida. Sabe? Então, essa idade realmente, possivelmente, essa criança entrou para o ambiente escolar e aí ela começou a ter acesso a industrializados. Eu sempre costumo dizer assim, quando os industrializados entram pela porta, quando o açúcar entra pela porta, as frutas e as verduras querem sair pela janela. Na verdade, elas não querem, é porque eles estão expulsando, viu? Então, nesse caso aqui, como você falou da lancheirinha divertida, etc., legumes e verduras, talvez ele vai consumir mais em casa. Então, você certamente está fazendo a gente pensar sobre como tornar essa refeição com frutas e verduras e legumes mais divertidas. Cortar em formato de estrelinhas, alguma coisa assim mais atrativo para a criança ir dando oportunidade para o alimento. Isso. E quando você também ensina a importância, viu, pais? Quando vocês ensinam a importância das verduras, essas coisas, das verduras, dos legumes em casa, elas podem fazer parte da lancheira. Um milho cozido na lancheira, uma cenourinha em tirinhas na lancheira, você coloca um espetinho ali de um coelhinho pendurado naquela cenourinha. Também as verduras também podem fazer parte da lancheira. Nós até fizemos um programa que vai ao ar ainda com a Camila, inclusive, ela dando ideias de como essa lancheira pode ser mais interessante, pode ser mais... Eu tô aqui falando há um tempão e do nada tem câmera em mim. Voltei! Tava uma voz no além, né? E então, esse programa vai ser bem interessante, cheio de dicas, com alimentos coloridos, divertidos, engraçados. Duvido uma criança não querer aquele alimento, né? Aquele da formiguinha, ainda tô lembrando dele. Obrigada, viu, Camila? Por nada. Deus te abençoe. Amém, foi um Obrigado, prazer. Camila. Comer é um negócio tão interessante, tão importante dentro da atividade humana, que existe uma área da ciência teológica que chama comiseração. Só para você ter um panorama. A vida era preservada e garantida para Adão a partir de comer um fruto da árvore da vida. Ele não tomava um banho, ele não tocava em algo, ele tinha um sabor. Portanto, se perguntasse para Adão como era o sabor da vida, ele poderia dizer que ele tinha um sabor, essa vida tinha um sabor e que só podia ser experimentada quando o outro chegasse até lá. A morte também era comer, um fruto do conhecimento do bem e do mal.
Deus selou uma aliança com seu povo a partir de uma ceia, onde se vem e come. E ele também disse que está à porta e bato, e se alguém ouvir a voz, entrará em sua casa, ceará com ele e ele comigo. Ele está nos recebendo nas bodas e na ceia do Cordeiro, a comida está de uma ponta até a outra. E faça uma lista, de memória talvez, de quantos milagres Jesus fez que estão relacionados à comida. E ele foi acusado de comer com pecadores, porque comer na Bíblia, porque ela revela quem seres humanos revela também e se conecta com o relacionamento que o ser humano tem com tudo. Um com o outro, com o planeta onde ele está, com o ambiente, com Deus. A comida interfere numa forma de pensar e a forma de pensar interfere na comida. Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, 1 Coríntios 3, ele disse para eles assim, olha, eu fui aí para falar com vocês, para entregar alimento sólido, não deu, não tinha uma introdução alimentar entre vocês, tive que dar leite de novo, porque vocês ainda eram crianças em amamentação. Quis falar uma conversa de adulto, não deu. E ele usa o processo de alimentação para dizer e avaliar a maturidade com que eles deveriam receber as coisas. Mas ele está chamando atenção para algo grande. Deus tira Israel do Egito e não coloca uma alimentação para eles que não seja uma alimentação no deserto, que seja completamente dependente. Ou seja, no primeiro passo de Israel para fora do Egito, a comida cai. É uma amamentação, um alimento só que contém todos os nutrientes, do qual não há necessidade nenhuma de preparo. Depois de 40 anos do deserto, e quando eles pisam na terra prometida, o maná cessa. Agora há alimentos que eles têm que preparar, que colher, que plantar. Isso chama atenção para alguma coisa? Ele diz que no desenvolvimento de tudo, e Israel entendia Deus e a sua relação com Deus pela maneira como eles comiam, pela maneira como o alimento se desenvolveu e o que tem a ver com o desenvolvimento deles também. Será que a gente, na nossa forma de pensar alimento, não está fazendo um movimento inverso? E caminhando cada dia mais por uma relação de independência com Deus e uma relação de escravidão, voltando a ser infantis na nossa forma de comer e que reflete uma infantilidade na forma de relacionar-se com o mundo todo. Se a gente for pensar, esse abrir uma caixinha tem muito mais significado do que a gente pode pensar. Pensar a comida é pensar a comida com santidade. E pensar comida com santidade tem a ver com a maneira como nós crescemos e levamos as pessoas a crescer também. É isto, meus amores. A gente se vê amanhã, viu? Aqui no Anjos em Ação, a partir das 8 da noite, ao vivo. Contamos com você, viu? Reúne a família toda, faz aquela pipoquinha e bora assistir Anjos em Ação. Até amanhã. Come pouco, hein? Come pouco.